Fala pessoal, um episódio aqui exclusivo desse ano aqui 2025, inaugurando, né, abrindo aqui o nosso podcast aqui no nosso escritório com uma convidada pra lá de especial. A 01 da cidade. 01 da cidade. Quem é? Ana Fifi Queiroz. É isso aí, meus amigos. Muito feliz de estar participando desse momento, viu? Um momento especial. Primeiro episódio, é muita responsabilidade. A gente quis fazer esse episódio especial aqui pra gente conversar como é que foi esse ano. Acho que é um espaço importante pra trocar ideias, falar da cidade. Quem sabe o debate, né, profissional? Exatamente. O debate é sempre bom, né? É, com certeza. Ainda é sempre fogo. E olha só, gostaria de falar aqui que esse podcast também está sendo possível ser gravado por conta também dos nossos patrocinadores, né? Esse é um podcast com patrocínio de Nicásio Móveis, Fábrica das Portas, Casa das Motos, Public Media e 85 Drive. mas também Tem Óculos Carol BD, Do Capela, Posto São Raimundo, São Raimundo. muito obrigado a todo mundo que está patrocinando aí o nosso podcast e vamos conversar aqui com a prefeita. Muito bem. Estou aqui à disposição. Agradeço novamente o convite. Agradeço a todo mundo que está acompanhando nesse momento. Também não sei qual horário que vai passar, né? Mas deixar aqui um abraço a todos os cascavelenses que vão acompanhar esse momento para a gente tirar dúvidas e conversar sobre a nossa cidade. Perfeito. Lembrando que isso aqui não é tipo aquelas entrevistas. É uma conversa, né? É conversa. Um bate-papo. A gente quer representar aqui o povo que fazem perguntas que às vezes parecem ser simples, mas é o que as pessoas querem saber, Tá bom? certo? Tá bom. Ô, Ana, eu tenho uma pergunta que eu tava até matutando aqui com o Matheus. Eu disse, como é ser perfeita? Qual é a dificuldade, o nível de responsabilidade? O que que tem de responsabilidade, não só com a população, mas também com o seu lado profissional e pessoal também? Como é que ser prefeito de Cascavel? É uma responsabilidade gigante e é uma função, eu estava até conversando sobre isso hoje, que ela não tem horário e nem dia. Você está prefeito 24 horas, no final de semana, à noite. Então, qualquer problema que acontece na cidade, a gente se preocupa de imediato. Se tem evento, a gente se preocupa com a vida de todo mundo. Se tem algum problema na UPA, a gente se preocupa também. Então, é 24 horas com preocupações com o nosso município. E não tem como a gente separar. Por mais que tenha a Ana, esposa, mãe, que tem uma vida pessoal, mas eu estou prefeita 24 horas, né? Então, a gente não tem como separar. É uma preocupação constante. E saber que as escolhas que você faz, ou as decisões que você faz, pequenas ou grandes, afetam a vida das pessoas. E aí é um peso gigantesco de responsabilidade, né? Nem sempre as decisões que eu tenho a tomar, elas são sempre positivas. Muitas vezes acontece de alguém se chatear, ou de algum setor se chatear, mas não dá para agradar todo mundo, nem fazer 100% perfeito sempre tudo. Mas a gente tenta, mas às vezes alguma escolha acontece que vai chatear alguém, que vai magoar alguém, e isso... Todo dia a gente passa por isso, né? Com os nossos companheiros de trabalho, com as decisões que a gente tem que tomar. Então, é uma responsabilidade gigante. Se eu dissesse que a responsabilidade não é grande, eu estaria mentindo, né? A responsabilidade é realmente gigante, mas a gente tenta ter equilíbrio emocional, uma segurança em casa, até com a nossa família também, para todo dia acordar bem, fazer as melhores decisões, tentar dar o melhor. É o que eu faço, é o que eu tento fazer para que dê tudo certo, né? Perfeitamente. E Ana, pegando aqui também quase que o aqui da pergunta dele, quando você chegou, ganhou para prefeita, e aí que você foi e assumiu o cargo de prefeita, como é que tipo assim, não, a gente viu ali mais ou menos nas redes sociais como é que estava a prefeitura antes. Sim. Né? Mas eu gostaria de um relato um pouco maior agora, para você falar como que estava, para a gente ter fazer uma alusão de como estava e como está. Como tá. A gente não estava ninguém, eu falo ninguém, não só eu, mas eu e a equipe de transição, né? Os primeiros secretários ali nomeados, os primeiros assessores nomeados, ninguém estava preparado para o que a gente encontrou. Porque na transição, como a gente foi a única cidade do Ceará que não fez transição, e aí isso foi notificado em jornal, foi noticiado, e a gente não teve transição oficial, a gente teve que entrar com mandado de segurança na justiça, então a gente não tinha ideia real do que estava na prefeitura, 100% em números, do que era o que tinha de dívida, o que tinha de restos a pagar. E quando a gente entrou, eu acho que a gente já tinha uma ideia pessimista, mas depois que estava lá dentro viu que era maior do que o que a gente pensava, né? Então, as dívidas não eram só da Folha, era da Receita Federal, era do Caprev, era INSS. Então, tudo foi se acumulando para que a gente fizesse aquela primeira coletiva
que vocês estavam lá no NAEC, né? Que foi para a gente expor os números da prefeitura. Só que aí a gente também tinha uma conversa com o secretário sempre, que era para não parecer, que ia ser uma reclamação constante. A prefeitura, ela teve muita dificuldade e ainda tem relacionada ao que foi deixado de dívida da gestão anterior. Porém, eu não posso passar, nós estamos com um ano de gestão, né? Então, foi falado no debate, foi falado na coletiva, foi exposto números, falamos tudo, pagamos os servidores, fizemos parcelamento de todas as dívidas e aí a gente passou a trabalhar, mesmo com toda a dificuldade do mundo. Porque eu acho que quando as pessoas confiaram no nome da Ana para estar aqui hoje como prefeita, foi para tentar solucionar os problemas. Então, eu não posso passar um ano inteiro sempre reclamando ou falando da dívida. A dificuldade é gigantesca. Porém, a gente também tem que apresentar soluções. Dizer, ó, eu encontrei assim, mas eu fiz isso. Eu encontrei assim, mas eu parcelei, consegui sanear. E a gente está tentando fazer isso até hoje. Infelizmente, tem dívidas que aparecem ainda hoje, que às vezes a gente nem tem conhecimento ainda. Infelizmente, mesmo com um ano. Mas é a realidade. Por exemplo, quando eu entrei, eu imaginava que tinha dívida de servidor. Eram 3 milhões em dívida. Depois eu descobri que tinha 7 milhões de INSS. Aí parcelamos no INSS. Depois a gente descobriu que tinha 17 no Caprev. Aí fomos resolver o Caprev. Depois a gente descobriu que lá onde tem as empresas da Cascaju, que é onde tem os galpões que funcionam a Del Rio, que funciona os Ibrais, também tinha uma dívida de aluguel e energia que somava 1.200.000 reais. Então, quando a gente recebeu essa dívida, já foi para dizer assim, ó, se não pagar, daqui a uma semana vamos despejar a empresa. Como é que você despeja 450 empregos na Del Rio? Como é que você vai simplesmente jogar fora os empregos das famílias de Cascavel, né? Então, vamos parcelar também, vamos dar uma entrada e vamos parcelar também, mas não podia perder a oportunidade da empresa estar aqui trabalhando no município. Então, todo mês apareceu dívida, mas junto com a dívida a gente foi trabalhando também com o que a gente tinha para executar e fazer o melhor para a cidade, né? Por isso que quando eu faço o saldo do ano, eu penso assim, eu realmente acho que a gente fez muito, porque assim, diante do que a gente tinha nas mãos, a gente fez o máximo que dava realmente. Exatamente. Principalmente financeiras, né? Então, pegando desse pressuposto, a expectativa para o ano seguinte. É que seja melhor. Isso. Ontem a gente fez a reunião, uma confraternização de secretários e vereadores, né? Nesse momento de Natal, a gente está fazendo confraternização com cada secretaria, com cada grupo, e a gente falou justamente sobre isso. Se a gente fez tanto, com tanta dificuldade que a gente teve, principalmente nos 6 primeiros meses, é porque 2026 a gente deixou a casa mais ou menos arrumada, ainda não está 100% arrumada financeiramente, mas está mais ou menos arrumada, está bem melhor do que a gente pegou, então a gente vai crescer muito mais, a expectativa é essa, né? E outra coisa, contratos, a gente também, meus secretários e eu, não fizemos uma faculdade de ser prefeita, uma faculdade de ser secretário. A gente dá o nosso melhor, mas a gente também está aprendendo. Então, eu espero que erros que a gente tenha cometido em 2025, aprendendo para fazer o melhor, a gente não cometa em 2026 e faça uma gestão melhor ainda. Rapaz, eu ia perguntar o seguinte, diante disso tudo que você falou, né? Como foi que tu fez o carnaval? Essa é a pergunta que eu tava querendo mais perguntar. O carnaval, eu brincava nas prefeituras que eu parcelei igual a Casa Pio. 30, 60, 90, 120. Chegava na banda, dizia, ó, eu não tenho o dinheiro todo. Tá aqui, eu sei que banda, vocês conhecem de evento também, elas aumentam o preço no carnaval, né? E é um valor que não é. Se eu contratar uma banda hoje, segunda-feira ou terça-feira, é diferente de uma banda que vai tocar no sábado de carnaval, o valor. Mas a gente foi conquistando os nomes e parcelando. E todo mundo que vinha, a gente explicava que ia parcelar. Eu parcelei Luísa Souza, né? Tá vendo como eu tô chique? E aí a Luísa veio também pro carnaval e a gente explicou, eu não sei como é a realidade que vocês conhecem, porque é empresário de fora, mas aqui a gente tem que parcelar mesmo, senão a gente não consegue pagar. Mas eles aceitaram, entenderam que era o primeiro ano de gestão, foram parceiros também naquele momento, e a gente tentou fazer da melhor maneira possível. E fizemos um grande carnaval, mas só fizemos depois que a gente quitou os servidores, porque aí não fazia sentido. Sim. Por isso que o carnaval foi lançado, eu tô tendo a oportunidade agora de lançar o carnaval cedo. Lancei o carnaval agora para você já se programar para 2026. Mas a gente não teve essa chance em 2025, porque como tinha que pagar muita dívida antes de lançar o carnaval, a gente lançou faltando poucos dias para o carnaval. Graças a Deus que foi um carnaval grande para a cidade, mas a gente se organizou parcelando. Foi a entrada de tudo e o resto foi parcelado. Perfeito. Então a expectativa é que seja um carnaval maior. Maior. A gente quer fazer uma estrutura maior na Praça de São Francisco,
Por exemplo, nas praias, que foi Caponga e Barra Nova, que a gente colocou banda, a gente só conseguiu colocar 2 dias, então a gente queria aumentar para 4 dias. A gente queria reorganizar as arenas paredão, porque a gente colocou a arena paredão no módulo, que era a estrutura que a gente tinha, mas será que não é melhor pensar num novo espaço que afete menos as pessoas ao redor por conta do som, né? Então a gente está pensando, a gente tentar deslocar um pouco essa arena paredão da sede, para a gente não ter tanto incômodo em relação às pessoas que moram ali ao redor, que é muito populoso de casa. Então a gente está pensando em situações que modifiquem algumas coisas, mas tornem o carnaval grande. As atrações são importantes para o município, né? Porque muita gente, quando a gente posta banda ou festa, e o dinheiro da saúde, e o dinheiro do, né? São dinheiros diferentes, né? São dinheiros diferentes. E outro município, se você somar o que entra de recurso em Cascavel nos dias de carnaval, é 3 vezes mais do que você investe. Então, assim, é comércio, é pousada, é hotelaria, todo mundo, do pequeno ao grande, todo mundo ganha. E ganha recurso financeiro, não é ganha só em ver a cidade crescer, né? Ganha recurso financeiro mesmo. Então, não é muito positivo. Mas a grande maioria quer que tenha carnaval, né? Eu tô falando porque aqui e acolá saiu o comentário do... Tá gastando com festa? Mas é importante para o município. E questão, Ana, a gente pega a retrospectiva aí do ano dos maiores feitos. Eu ia até falar isso pro Matheus, eram os teus top 5 maiores feitos. Da prefeitura aí. Então, assim, caraca, isso aqui eu tenho um. Consegui fazer legal. Isso aqui também. Diz o teu primeiro. O meu primeiro, Vai. as luzes em todas as entradas de Cascavel. Sim. É legal. Muito bem. Sensacional. Realmente Você muito bom. um escuro de Fortaleza de lá ou de cá, tá iluminado aí, sensacional. Então, e segurança, a gente identifica logo que é Cascavel, não passa mais nem do retorno, porque antes, às vezes, passava direto. Eu tenho a minha primeira crítica aqui, viu? Já para implementar no ano de 2026. Já pode dizer. Existe a possibilidade De botar o nome. de ter um letreiro. Claro, o meu projeto já está feito. Terá um letreiro nas 3 entradas, né? Porque tu tem a entrada 1, que vem de Fortaleza, a 2 do Guanaçés e a 3 de Beberibe. As 3 tem que ter letreiro. E eu quero mudar esse arco da nossa entrada também, né? O bichinho tá muito... Vou falar aqui, que o Matheus já tá rindo aqui, que eu digo que é inaceitável o arco do Beberibe ser mais bonito que o daqui. Pois é, e eu acho que a gente tem que fazer um arco bonito também, né? Não? Sim. Então, a gente já mudou ali o letreiro. Exatamente. A gente também tem que ter. A gente também merece, né? Até pode ter uma identificação maior, melhor. E ele é Só parar pra ter escuro. uma foto. Ele é escuro. Eu troquei a lona dele justamente porque ele estava completamente apagado, branco. Você não viu o nome de Cascavel. A gente trocou a lona. Mas a gente quer fazer uma estrutura mesmo mais encorpada, mais bonita para o nome da cidade. Assim como eu quero fazer a entrada da Moita Redonda, porque é uma avenida ali também, né? E a entrada das praias. Mas com certeza o nosso arco principal vai mudar aqui, com certeza. De alvenaria, bem bonitão. E já mudou a entrada. E já mudou a entrada. A gente via lá que a cada 3 meses o C caía, O E caía, o L caía. Enfim, né? Mas já houve uma mudança que vai ter também o nome de Cascavel na entrada. Exatamente. Luz, e vai ter agora o nome. Luz e nome, vai ter. A gente já preparou todo o projeto e vai ter. Em breve já está Já executando. falei no top 1 aqui. Mas é essencial, tá? Agora o seu top 5. Meu top 5, do que já foi feito, né? Porque do que eu quero é dar um top 20, mas do que já foi feito... eu gosto muito de citar o BS+. Eu acho que abrir o 3º turno foi muito importante para Cascavel. Legal. A gente não tinha Alto Luminoso e Guanaçés. Legal. E a gente não tinha 3º turno, e quando a gente puxava os atendimentos da UPA, a gente conseguia ver, poxa, tá vindo mais desse posto aqui, tá vindo mais desse posto, porque a pessoa não tinha acesso lá no seu bairro, então ela não tinha para onde ir à noite quando sentia alguma coisa. Então, abrir o BS+, foi realmente fundamental. Desafogou legal. Desafogou a UPA. Legal. Exatamente. Ana, a UPA tá perfeita, 100%. Não tem como dizer isso, porque é um serviço de urgência e emergência, e a sua dor, ela é urgente quando você chega lá e em determinados momentos está lotada e você tem alguma dificuldade em relação a isso. Mas nós aumentamos de 2 médicos para 4 médicos, mudamos a estrutura, mas o UBS+ ajudou muito nessa parte, né? A gente quer ir para o 3º UBS+, agora no início do ano, se Deus quiser, para poder aumentar mais atendimentos à noite também. Aí qual é o atendimento lá, mano? É médico, enfermeiro? Médico e enfermeiro. Médico e enfermeiro. A gente não colocou ainda o UBS+ com dentista, mas a gente espera
que nos próximos UBS+, por exemplo, a sede, já que eu tenho um alto luminoso, vamos supor que eu tenha outro posto na sede, pelo menos um deles a gente coloca o dentista. Porque às vezes à noite você sente uma dor de dente, sente alguma coisa que precisa da urgência e ter a oportunidade de ir. Mas por enquanto tá médico e enfermeiro, tá? E eu coletei os números, por exemplo, o Guanacés, desde que abriu o UBS+, já atendeu 1.500 pessoas à noite. Alto Luminoso já atendeu 4.000, porque abriu antes, né? Então, a gente já vê que são pessoas que... Só noturno. Só noturno. Segunda coisa que eu destacaria seria a Casa Colorida, para aumentar os atendimentos da UCA. Muita gente fala do prédio, eu não estou aqui questionando, mas o prédio tem 7 salas. E eu não posso crescer do que as 7 salas me oferecem. Então, a Casa Colorida chegou para aumentar esse atendimento. A gente, em números, conseguiu passar, até porque a parte da policlínica da gestão anterior nunca foi contabilizada, era como se fosse um atendimento aleatório. Então, a gente saiu de 8.000 atendimentos ano, né, para 21.000 atendimentos ano. Quando a gente fala em atendimento, a gente soma tanto o médico como soma a terapia, cada um é um atendimento, por isso um número maior também. Mas ajudou bastante a aumentar. E o convênio com clínica particular, que aumenta mais ainda a vaga, como é o caso da Munduaba, que presta serviço para o Instituto, e através da Munduaba a gente tem UCA funcionando, Casa Colorida e Munduaba, os 3 funcionando, aumentando vaga para o nosso povo, né? Do Munduaba é do Vitor Hugo. Munduaba do Vitor Hugo, exatamente. Um abraço aí pro nosso amigo aí, viu? E lá eles atendem os autistas suporte 3. Então eles conseguem fazer a terapia individualizada e fazem também um atendimento para os autistas de maior suporte. Então eles têm mais profissionais à disposição, e isso ajuda no tratamento, isso ajuda no desenvolvimento da criança e também libera vagas lá na UCA. Por exemplo, se a criança estava na UCA e ela passou a ser atendida na Munduaba, então ela liberou vaga na UCA para outras crianças serem chamadas para serem atendidas. Terceira coisa que eu destacaria, foi muita coisa, passa tanta coisa na cabeça. Realmente. Mas a terceira coisa que eu destacaria... Só te cortar rapidinho. Aquele negócio que tem a casa lá, que pessoa carente, como é o nome? É o abrigo, lá Esperança, Abrigo. Casa de Acolhimento. Pronto, É bom. Casa de acolhimento. O que eu gostei foi disso aí. Muito bom. Achei muito bom. top. Acho importante porque lá era uma ação que existia desde 2007 e que a justiça dizia que Cascavel tinha tamanho de uma cidade para ter uma casa de acolhimento, porque as crianças e adolescentes que eram abandonados em situação de vulnerabilidade ou de abuso, que o Conselho Tutelar fazia intervenção, eram enviadas para Aquiraz. Só que como é difícil, você já está passando uma situação difícil na sua vida, e você sai da sua cidade para outra cidade, você fica deslocado da sua família, deslocado da sua cidade. E a gente ficava muito triste com isso, né? E aí, quando a gente conseguiu, a Priscila foi a grande mediadora da execução do abrigo, né? Que é a nossa secretária de assistência. E quando a gente conseguiu fazer, foi realmente emocionante. E a gente tem todo cuidado com o endereço, o dia da inauguração a gente não divulgou o endereço, mas tudo que a gente faz, por exemplo, a educação, há pouco tempo recolheu alimentos, por exemplo, de uma festa de Natal, tudo enviou para lá. Então, os nossos secretários ajudam, as pessoas ajudam, os particulares ajudam, mas está sendo bem, bem importante para as crianças. Legal. Hoje tem 6 crianças lá, nós temos 10 vagas. Mas é só criança? Criança e adolescente. Ah, tá. E aí a gente tem que ter psicólogo, assistente social, cuidadores. Lá é um local bem complexo, porque também tem que ter a segurança das crianças, né? Mas tá dando certo e a gente fica muito feliz de ter executado. Uma coisa que eu destacaria também é o Ilumina Cascavel, porque eu acho que de lâmpada não existiu na história desse município tanta lâmpada trocada, colocada e posteamento também. E eu sempre lembro das nossas orlas de praia, porque hoje em todas as praias você tem a oportunidade, o comerciante, de se quiser abrir à noite, porque todas as orlas eram escuras. E aí se você quisesse pegar a sua barraca e à noite abrir ou vender para caranguejo, camarão, você não conseguia porque era tudo escuro. Muitas ruas de Cascavel também eram muito escuras, então a gente conseguiu trazer o próprio Coaçu, que é aqui, sede, a gente colocou 30 postes lá, até o bairro. Ali na rua que vai entre Dragão e Mirante. Então, assim, são muitas ruas que, se você for citar as entradas de Guanacés, você saindo daqui, indo até Pacaju, você vai ver quase todas as entradas iluminadas. Então, assim, muda muito a segurança. As entradas de Cascavel também, como foi citado aqui. Então, o Ilumina é um programa muito forte. Destacaria também na educação. Eu acho que, do meu plano de governo, a educação são ações históricas que a gente conseguiu contemplar
com os nossos servidores, né? Porque o planejamento, por exemplo, era uma espera de muitos anos e foi comemorado, assim, a Copa do Mundo, né? E a gente fez até uma festa, trouxemos dinheiro, porque a gente queria realmente comemorar esse momento. E o contrato anual, que é você não ir para fora ali, naquele janeiro, no julho. Eu já estava até falando com ele aqui. Era. Quer dizer que o professor, ele simplesmente não recebia nas férias? Não. E tchau. E tchau. Mas tinha possibilidade. Tinha. Você escolhe fazer o contrato anual ou não. Mas se você não é uma obrigatoriedade, se você quiser fazer os 9 meses, você faz. Só que 9 meses a pessoa em julho, tá todo mundo de férias. Aí você faz o quê? A sua conta de energia não vai sumir, a sua mercantil não vai sumir. E você... Era complicado, né? Era como se os meses que você trabalhava, você tivesse que juntar um pouco do dinheiro para naquele mês que você não vai trabalhar, você se sustentar. Sim. Mas aí agora não tem mais isso, né? Então o contrato anual... Muita gente ainda fica... Porque eu anunciei o contrato anual, mas a gente ainda não virou o ano, né? Então muita gente que trabalhou em outras gestões... Fica com o pé atrás. Me manda mensagem. Ei, tá chegando dia 31. E aí? Eu vou receber janeiro mesmo? Vai receber janeiro mesmo, não se preocupe. E aí já fica com medo, mas a gente não se preocupe, o contrato é anual e não vai ter... Manda um recado para os professores agora. Diz ele que vai receber. Meus professores, professoras da educação, não se preocupem que janeiro o salário tá na conta. Em julho também. Aí, Tá na conta, pessoal. Tá na isso conta. é outra coisa bacana de se falar é que os salários agora são pagos sempre no mês trabalhado, né? Isso. Porque muita gente, às vezes, na rede social diz assim, obrigatoriedade do gestor. Mas você tem a obrigatoriedade de pagar até o 5º dia útil do mês seguinte. Exatamente. A gente está pagando dentro do mês. Eu sei que pode ser pago até o 5º dia útil. Eu poderia programar a data e avisar. Mas a gente paga dentro do mês. As pessoas ficam com segurança até 11 meses que a gente está na gestão. E 11 meses a gente pagou dentro do mês. Não teve uma variação para o mês seguinte. E isso é importante para o servidor, porque Cascavel, no passado, já teve também um histórico de dificuldade de pagamento, né? Então, a gente não quer que a pessoa tenha essa sensação, quer que o servidor tenha segurança de gastar no comércio, porque tem crédito para receber o salário no dia certo. É bom para todo mundo. É bom para todo mundo, exatamente. E aí, a educação, como eu falei, destaquei aqui o planejamento e o contrato anual, mas também teve a licença maternidade, que foi de 4 para 6 meses. A licença maternidade diminuiu ao longo dos anos, a gente retornou ela para o prazo de 6 meses. Era descontado imposto de renda quando pagava precatório, quando pagava algum direito do professor, a gente não desconta mais. Então, são avanços que, quando a gente pensa em educação, a gente tem que pensar em resultados, eu sei, em selos, em coisas que a gente vai ganhando ao longo do tempo. Mas para isso funcionar, o servidor tem que estar valorizado. Porque se não estiver valorizado, ele não vai executar no dia a dia dele bem, as funções dele. E é isso que faz crescer as escolas e a educação, né? E a questão do tratamento, né? A gente tinha uma secretaria com um tratamento bem Complicado. Graças a Deus, melhorou bastante, né? Tipo assim, a gente tá falando de servidores e tudo. A gente sabe que também tem aqui em Cascavel o sindicato dos servidores. Como é que tá a relação da prefeitura com o sindicato? Porque a gente sabe que em outras gestões Não tem diálogo direito, tinha diálogo e tal, se batia. Eu acho normal, às vezes, existir desavença, não, discordâncias. Discordância, também acho. Né, de pensamentos ou de... Não, eu acho normal. O que não pode, o que eu acho anormal é ter uma... Não ter diálogo, eu não acho. ter diálogo, é apartar. Pronto, isso Acho que todo mundo anormal. perde. Todo mundo perde. Que é o principal, é o servidor, né? Então, eu gostaria de saber como é que tá a relação com o sindicato e com os servidores, lógico, né? Ao longo do ano, a gente manteve uma abertura muito grande com o sindicato. Eu sempre dizia ao próprio sindicato que nunca tinha acontecido antes em Cascavel. A gente tinha um cronograma de encontros semanais. Então, além de eu ter atendido as principais demandas da educação e dos servidores de maneira geral, eu atendi no gabinete 17 categorias de servidores. Toda quarta-feira, não vou dizer 100% das quarta-feiras, porque às vezes tinha algum evento para ir, não tinha como cumprir aquela quarta-feira, mas em 17 oportunidades nós recebemos categoria para poder ajustar algo em relação às categorias. Até porque o plano de carreira de Cascavel é muito antigo e muito defasado para muitas categorias que às vezes passaram nos últimos 6 anos sem nenhum tipo de ajuste. Então a gente foi fazendo esses ajustes e recebendo as categorias com o sindicato. O que é que eu pedia muito?
Tá precisando de alguma coisa, tá com alguma dúvida jurídica, vai no sindicato, tira a dúvida lá primeiro, para depois você vir na prefeitura, porque às vezes é alguma coisa que o sindicato consegue resolver. Então tinha essa parceria. Até que nós realizamos o planejamento, o contrato anual, como eu falei, até que houve a reforma da Previdência. E a reforma da Previdência foi o primeiro projeto, digamos assim, que foi, como é que eu posso dizer, que divergiu as opiniões. E tá tudo bem, isso é normal. E a gente tinha que fazer, por conta da situação do Caprev, e também pela questão da PEC 66, e a gente tinha que fazer a reforma e enviamos para a Câmara. Porém, eu, Ana, não estou de acordo com determinadas posturas ou determinadas falas. Eu acho que a gente está aqui para divergir no campo das ideias. Sim. Eu não concordo com você não concorda comigo, mas daí a passar, muitas vezes, para uma fala de desrespeito ou falta de educação, aí eu não concordo. E aí eu sou um ser humano também, estou perfeita, mas não sou uma máquina, um robô. E aí a gente optou, agora no final do ano, a gente não suspendeu nenhuma conversa com as categorias. Tanto é que agora no final do ano eu recebi categorias lá na sala, no gabinete, normalmente. Mas a gente suspendeu um pouco a presença do sindicato. Mas pela maneira de conduzir e a maneira de falar, né? Eu digo aqui não só em relação ao que é publicidade em rede social, mas também o que eu escutei e o que eu recebi no meu próprio celular, na minha própria vida pessoal. Então, eu acho que há uma separação entre o respeito e a educação, e a gente espera que isso seja repensado, reavaliado, para que em 2026 a gente retome uma conversa mais civilizada e com mais educação. Mas as categorias em nenhum momento vão ficar sem atendimento, de jeito nenhum. Isso aí vai continuar, porque o meu objetivo não é a questão sindical, e sim a questão do servidor. Do servidor, legal. Eu tenho uma pergunta, Ana, que é tipo assim, como que em tão pouco tempo inaugurou CRAS, vai fazer areninha, como é que é estruturado isso daí, né? E de onde é que tirou recurso? Porque era tanta dívida e teve recurso para ter isso, ou o município é muito, como eu posso dizer... Porque tem coisas que são feitas com o nosso recurso do município. O que é que acontece, né? Todo dia 10, dia 20, dia 30 entra a FPM no município, que é o nosso dinheiro próprio, é o que a gente chama de dinheiro do município, né? Esse dinheiro a gente pode usar com o que a gente quiser. Inclusive, é o que é pago a folha, é o que é pago os fornecedores. Porém, eu posso ter ajudas, né? O que são as ajudas? Por exemplo, as 2 areninhas, elas são convênios com o Estado. Então, o Estado executa a boa parte do valor daquela areninha. A Avenida Zé do Ribinha, que é a Augusto Dantas, que a gente está fazendo também, ela é uma verba de emenda parlamentar do deputado federal Júnior Mano. Alguns pagamentos de saúde que a gente faz ao longo do ano também é verba de emenda do deputado federal Júnior Mano e de outros deputados que enviam para o município, como o deputado Mauro Filho, que também ajudou já a Cascavel em relação à saúde. Mas a gente junta as ajudas com o nosso recurso. Se dependesse 100% do que o município recebe, talvez não desse para fazer tudo isso. Polo gastronômico da Caponga, boa parte vem de recurso do Estado. 2 postos de saúde, como é Moita Redonda e Águas Belas, uma parte é recurso federal, porque vem do PAC, né? Então é do governo federal. Então a gente vai juntando. O que a gente não pode perder as oportunidades. Abrir uma seleção do PAC aqui, tem que correr e cadastrar o que você quer, que é para poder, porque geralmente são seleções, são sorteios, e a gente não pode perder, né? Recentemente teve o Finisa, que é um financiamento também para a reestruturação da saúde. A gente tem que concorrer e ganhar, porque os municípios do Brasil inteiro concorreram. Mas a gente faz isso com muita atenção, porque para a gente sobreviver do dinheiro que entra no município sozinho, a gente não conseguiria. Não tem que vir o dinheiro da saúde, tem que vir dinheiro para a educação, e a gente vai juntando para poder dar certo. Por isso que quando a gente tem e é muita obra, né? Graças a Deus. Mas é tentando também ficar ligado nos outros dinheiros que não sejam só do município, para poder a gente executar tudo. Sim. Legal. Assim, e como é que funciona no sentido de, tipo assim, recentemente abriu o NAEC do Guanassés, o NAEC da Caponga, e para que serve, e qual a importância do NAEC nesses lugares, né? O NAEC é um núcleo de arte, educação e cultura. O que é que acontece? Lá você tem aula de música, de dança, de balé. Especificamente no NAEC Guanassés tem até natação e hidroginástica, porque lá tem uma piscina, né, coincidentemente dentro do prédio, mas é como se fosse o contraturno da escola, porque muitas vezes as mães que eram Caponga, isso não é para jovens também, eu achava que já era mais para jovens também, não.
Lá no NAEC Guanassés vai funcionar também turmas para hidroginástica com pessoas mais velhas, mas o objetivo maior do NAEC são essas aulas para criança e adolescente. Tanto é que recentemente eles apresentaram uma peça de teatro, uma apresentação de balé, de música, porque lá funciona com 130 crianças, né? Então, elas participavam de tudo isso dentro de 2 salas na escola Abidon. Mas agora elas têm um espaço próprio, assim como tem o NAEC Sede, né? Tem o NAEC Caponga e tem o NAEC Guanassés. E a gente abriu 2 salas também lá no Balbino, porque a gente fez uma parceria com a Associação do Balbino, né? Que eu agradeço aqui. E eles cederam o espaço e a gente colocou os professores para fazer o NAEC Balbino, né? Enquanto a gente não tem uma sede própria, eles estão cedendo para a gente as 2 salas. Mas o NAEC é justamente porque a mãe de Guanassés, se a filha quisesse fazer balé, ela tinha que vir com o transporte até Cascavel para fazer aula de balé e voltar. E agora não, agora ela tem um NAEC. Muitas vezes acaba que ela nem viria, né? Exatamente, pode até desestimula vir porque a distância é grande. E uma das coisas que a gente tem trabalhado muito é isso, porque Cascavel é gigantesco de território. E você não pode ficar fazendo coisas só na sede. Exatamente isso. A sede é muito importante, mas não dá pra gente fazer tudo aqui, né? Você tem que fazer as outras localidades interiores tem que ser olhado e estar sendo olhado. Isso que é bacana também de se falar. Porque vai ter asfalto no teu Choró? Espero que sim, né? Qual é o teu Choró? Estrada nova, meu Choró. Meu filho, tá fazendo a máquina, tá lá nos abusos do padrinho. Olha, já chega lá. Já ouvi dizer. Mas a Ana falou pra mim que é o perímetro todinho, né? Da Jacarequara. É porque se você entrar na Estrada Nova, você vai até a Jacarequara, né? Mas a Ana falou pra mim, um discurso aí lá no Coaçu, que o Coaçu... O Coaçu vai ser asfaltado. Olha. Coaçu vai ser asfaltado. E irei cobrar, viu, galera do Coaçu aí, que eu moro lá. A Estrada Nova, eu ainda não tenho recurso para asfalto, por isso que a gente está dando manutenção com maquinário. Mas a do Coaçu vai ser asfaltada. Tem data? Eu tô ansioso. Não tem data. Mas vai ser. Vai ser. Perfeito. Eu queria saber também, Ana, a gente vê que você como prefeita, basicamente, desde a eleição é como se fosse um fenômeno, sabe? Não é uma coisa que a gente costuma ver essa popularidade sua, né? E, como eu falei, não é comum, realmente um fenômeno, porque não é sempre que isso acontece. Como é que foi a tua visão nessa questão de se tornar prefeita e ter uma popularidade dessa que você tem? Eu ainda não sei se eu sei da popularidade, mas assim, penso muito que a rede social amplifica tudo, né? Hoje a gente tenta passar o máximo de informação através da rede social e isso vai aumentando a aproximação que a gente tem com as pessoas. Então tem pessoas que chegam e dizem assim, Ana, quando eu chego em casa do trabalho, eu assisto tudo que tu postou naquele dia. Então assim, isso é bom porque você se informa do seu município e ao mesmo tempo você se sente próximo do gestor, porque não faz sentido o gestor ficar sendo aquela pessoa muito intocável, que tem um cargo. Então não faz sentido, né? Tem que ser a pessoa que você se sinta à vontade de falar. As próprias crianças chegam e abraça e tudo. Eu acho que a ideia é essa. E quando você vai postando coisas que aproximam das pessoas, isso aumenta. Quando eu iniciei minha caminhada eleitoral, lá atrás, pré-candidata a prefeita, eu tinha 4.000 seguidores no Instagram, né? E hoje eu estou chegando em 84. Então, é um crescimento muito grande em determinado espaço de tempo, mas que veio desde a campanha com essa facilidade, né? Não consigo atribuir e dizer exatamente o que seja, mas fico muito feliz do cascavelense, das pessoas que seguem, quererem conversar e participar e olharem a rede social. Isso é muito bom. Eu ainda não tenho essa medida. Queria saber como é que tu lida com isso, porque às vezes você fez um trabalho... Eu respondo bastante. É exatamente isso. Aí a pessoa comenta ali, às vezes a pessoa comenta porque ela não sabe muito ali do que está acontecendo, do que foi feito ou não. E aí acaba criticando. Às vezes com a fofoca mal contada, né? Aí acha que é um absurdo. Entendeu? Aí a Ana vai lá com todo cuidado do mundo, não sei o que, tarará, manda um texto tamanho do treino, meu Deus do céu, mas ainda tem tempo ainda. Muita gente duvida que sou eu que respondo, né? Porque a Letícia trabalha comigo e ela faz minhas fotos quando eu estou em evento ou visitando algum lugar.
minhas fotos e meus vídeos. Mas o Instagram, eu realmente mexo todo dia, sou eu que respondo de verdade ele. E o que é que acontece? Eu tento responder da maneira mais educada que dá. Eu também não é a pessoa me criticar e eu ser ignorante com a pessoa ou grosseiro com a pessoa. Mas eu acho que cabe o esclarecimento, porque às vezes uma mentira mal contada, ela se torna verdade. Sim, e vai ser espalhada, né? Não é porque eu tô no cargo que a gente vai aceitar que fale mentira ou ofensa, ou muitas vezes é uma raiva gratuita. Às vezes é porque, assim, Cascavel, como teve outros gestores, acaba que a pessoa tem um histórico de votar em determinado partido e tá tudo bem. Sim. Só que não precisa transformar aquilo em raiva. E às vezes também fica com a sensação de, tipo assim, ela é tão meio que fã ali de outro partido. Sim. Que ela não aceita que você tá fazendo mais do que isso. E às vezes... ela fica incomodada com você fazer. Se eu tô trabalhando mais, ou se eu fiz uma coisa que a outra pessoa não fez, então ela se dói com aquilo. Sim. De um jeito também. Quando eu fui inaugurar... Tá ajudando o município, né? Quando eu fui inaugurar o Centro de Saúde da Mulher, a gente resolveu fazer uma reinauguração. Não é que eu não soubesse que existia o Centro de Saúde da Mulher. O Centro de Saúde da Mulher existia quando eu assumi. Sendo que não tinha mamógrafo funcionando e ele tinha uma instalação elétrica e um telhado que não tinha sentido. Nós fizemos uma baita reforma lá, gastamos bastante. Colocamos o mamógrafo para fazer exame pela primeira vez no município. Eu vou mentir e dizer assim, não, peguei tudo perfeito, estava lindo. Não tem como eu dizer isso. A verdade é que não estava funcionando e a gente reinaugurou. Só que a pessoa fica com raiva e diz assim, mas já existia na outra gestão. Certo, existia, mas não funcionava. Então vamos torcer que vai funcionar. Tem, mas está faltando. Tem, mas está faltando. Então vamos torcer que vai funcionar. Vamos torcer. Não, agora está funcionando. Que bom para o município. Mas às vezes a raiva é tão pessoal que às vezes a pessoa acaba misturando as coisas, né? Mas não é a maioria. Assim, sim. O meu Instagram, graças a Deus, estou falando isso não só no comentário que você vê, mas também no direct. A grande maioria é torcendo que dê certo. Até aquela pessoa quando diz assim, a lâmpada da minha rua apagou, ela fala como se ela estivesse querendo ajudar. A lâmpada apagou, manda alguém vir consertar, tem uma rua aqui que precisa passar a máquina. A pessoa fala querendo que dê certo. Não escolhendo. Não é para depreciar, é para melhorar. Até porque a gente não consegue estar 100% em todas as localidades do município, nem eu estou vendo diretamente 100%, então as pessoas me ajudam falando. Mas quando isso passa para o desrespeito ou para a ignorância, eu também não consigo não responder. Até porque lá em casa, eu até sou questionada em casa também. Dizem, porque tu responde muito, mas eu não acho importante esclarecer. Se não for importante esclarecer para quem eu estou respondendo, é importante para quem está lendo, de repente tirar dúvida de alguém, ela vai ler e vai esclarecer. E eu tento, no máximo, fazer uma peneira de educação razoável para não ser ignorante com ninguém, que não é do meu feitio fazer isso. Sim. Tu sabia que a Ana, o Thiago Estourado, tem raiva dela? Por quê? Thiago Estourado? Tem sim, porque você mudou a casa dele de lugar. Você mudou o CAPS de lugar. E a galera é pai. O CAPS foi foi pra melhor? Foi pra melhor. Onde é que é agora? É ali. É atrás do CAPS. Atrás do CAPS. A rua do CAPS não era pra avenida, é na rua de trás. Bem pertinho. Mas a gente mudou de canto. Mas ele agora tá de boa comigo de novo, porque ele disse que agora tem um notebook, tá precisando de uma cadeira giratória para notebook. Ixi, vai virar um streamer. Fiquei de ceder minha cadeira pra ele disse que ia dar tudo certo. Agora a gente tá amigo. É isso aí. Ana, também tinha uma pergunta que era mais ou menos o seguinte. Parece que vai ter vários festas de ano novo nas praias. Como é que é isso aí? São duas festas, Caponga e Barra Nova. Pela primeira vez vai ter em Barra Nova. Exatamente isso, primeira vez. Caponga, ano passado não teve e também vinha ao longo dos anos diminuindo o tamanho da festa. Então a gente resolveu revitalizar o Réveillon da Caponga, que no passado já foi um Réveillon muito famoso, que as pessoas realmente vinham passar o Réveillon, e a gente resolveu revitalizar e também fazer Barra Nova. Nós temos 5 praias, até me questionaram também em relação à escolha, o que é que eu pensei mais ou menos? Nós temos 5 praias na nossa aula, eu tentei dividir ao meio, e um lado vai ser prestigiado pela Caponga e o outro lado vai ser prestigiado pela festa da Barra Nova. Pensei. Um spoiler que eu posso dar aqui é porque quando eu anunciei as bandas, todo mundo gostou das bandas, mas o pessoal que gosta de Rainhas da Farra queria muito que Rainhas da Farra tocasse nas 2 praias. E ela foi contratada para tocar na Barra Nova. Mas eu conversei com a cantora
e comecei como empresário, e ela vai fazer uma participação de 1 hora na Caponga também. Olha aí. Então, vai ficar os dois... Vai ter rainhas na Barra. Tem Caponga e Barra Nova. Caponga e Barra Nova. Pô, não tem briga, todo mundo tá feliz. Todo mundo tá feliz. Então a gente vê que teve avanço na questão da cultura, né, com os NAECs e com os projetos, no esporte, né, nas obras, né, e na saúde, educação. Então a gente vê que o município está progredindo, porque é o seguinte, Cascavel é uma cidade com 70 mil habitantes, em média? 76 mil. 76 mil. Pronto. É. Então, cidade litorânea, a gente vê que é uma cidade que tem muito potencial de crescimento, de ser um ótimo local para se morar. E eu acho que todo mundo ficava com aquela... Questionando. Não crescia mais, né? Por que a gente não é melhor, sabe? Também tinha essa relação. E é muito chato, porque, tipo assim, a pessoa, ela fica... De tanto viver isso, ela fica sem dizer, pô, eu amo a minha cidade. Ela fica sem dar crachá que é dali. Porque eu sentia muito na campanha que a pessoa não tinha mais aquele orgulho de dizer assim, eu sou de Cascavel, lá na minha cidade é assim, assim, assim. Não tinha mais isso. Sim. Eu espero, assim, com 1 ano não deu pra fazer tudo que era necessário, mas que a pessoa já se sinta melhor. Eu sou de Cascavel, acontece isso e isso na minha cidade. E a pessoa se sinta orgulho daquilo pra falar, né? Exatamente. E realmente tinha esse sentimento de que podia muito, mas não tinha, né? E eu espero que agora a gente cresça bem mais. Pronto, e tipo assim, Ana, foi só 1 ano, a gente realmente já vê que muitas coisas já foram feitas, mas também tem muita coisa ainda para ser feita. Isso. Né? Tem gente que, fez isso aqui, mas tá faltando isso. Fez isso aqui, mas não veio, disse que ia vir, não veio. Calma, que ainda tem mais 3 anos. Eu até tenho uma frase que eu falo muito, que eu dizia assim, Ana, você prometeu o asfalto da Barra Velha e não chegou ainda. Não chegou ainda, mas eu tenho 3 anos e 1 mês ainda para executar. Então, tenha calma que vai chegar. Então, assim, não é por não querer, é porque muitas vezes tem a burocracia, os projetos. Se fosse no tempo da minha cabeça, era rápido demais, mas não é assim. Mas me deu a oportunidade de esperar os 4 anos, para no final dos 4 anos você fazer um balanço? Não, de 100% das coisas que ela falou, ela fez 80%. Ela fez 85%, ela tentou fazer o máximo que deu, né? Para poder questionar no meu prazo de mandato. Eu tenho direito ao meu prazo de mandato. Sem dúvidas. Para poder executar o melhor para Cascavel. Então, assim, quando eu cheguei em Cascavel, nós tínhamos 4 ambulâncias. Hoje nós temos 9 ambulâncias. A gente comprou 4 ônibus ao longo do ano. A gente aumentou os exames, a gente aumentou os médicos da UPA. Ana, tem coisa que ainda está faltando. Sim, mas a gente sabe onde a gente estava e para onde a gente está indo, né? Eu falo muito do laboratório. Quando eu assumi o laboratório aqui, a gestão anterior gastava, eu digo isso em números, porque é a realidade do município, gastava 20 mil reais por mês com o laboratório. Eu passei a gastar 40, de 40 eu passei para 70, eu estou chegando em 100. E mesmo assim ainda tenho demanda reprimida que ainda precisa marcar. Então, assim, como é que eu estou com quase 100 e não está executando 100% da população e a gestão anterior fazia com 20? Então, era impossível de fazer, né? Então, a ideia é que a gente vá aumentando os serviços e eu entendo, a gente triplicou o número de cirurgias, triplicou o número de cataratas, triplicou o número de atendimento na UPA, triplicou o atendimento noturno, mas a gente ainda tem muito para fazer, né? O que é que ainda precisa melhorar bastante em relação à medicação, quantitativo, colocar em prática o transporte de saúde, que é uma coisa que eu falei muito na eleição. Sim. Mas, Ana, porque você esqueceu? Não, porque a gente ainda está implementando. Então, ter paciência com esses 3 anos é importante também. Ver o que a gente já avançou e ver o que ainda tem muito para fazer. Perfeito. E, Ana, sobre a questão da Guarda Municipal, dos concursados, vai ser chamado mais concursado? Vai. Eu quero até aproveitar para tirar essa dúvida. Muita gente entra no meu perfil do Instagram e diz assim, chama o concurso, eu estou esperando. Professores que estão no concurso que foi realizado na gestão anterior, esse concurso está inativo. Então, não existe legalidade de eu chamar esse cadastro de reserva. Para isso, você tem que se informar no sindicato ou com o advogado do sindicato, como é que você pode se judicializar para tentar ser chamado para essa vaga. Então, só estou empossando, principalmente os professores deste concurso, se eles entrarem na justiça. Já a Guarda Municipal e agentes de trânsito são concursos com cadastro de reserva ativos. Esses eu posso ainda chamar dentro do concurso, tá? A prioridade agora é chamar
os guardas municipais. Então, para isso, a gente está fazendo o quê? Aqui a gente vai preparar um espaço, que é o Centro de Formação da Guarda, Centro de Treinamento da Guarda. Muito em breve, já no comecinho do ano, se Deus quiser, a gente inaugura esse espaço, porque eu não vou colocar a guarda na rua sem curso de formação, né? Então, eu preciso chamar o guarda e dar o curso, porque eu não posso simplesmente pegar a pessoa e botar no meio da rua e dizer, pronto, você é guarda. E aí, a gente fez a contratação de empresa, assessoria, tudo direitinho para dar o curso de formação, para depois de fazer o curso de formação, ir para a rua. Mas a gente vai inaugurar o espaço e fazer a convocação no começo do ano. Perfeito, porque atualmente não tem esse espaço, né? Não. E outra coisa, a gente só tem 17 guardas, né? Então, é uma guarda muito pequena. Sim. A gente vai fazer uma chamada, se Deus quiser. E nesse espaço, eles precisam de sala de aula, de tatame. É um espaço realmente adequado para fazer o treinamento da guarda. Inclusive, quando eu assumi, dos 17, 5 foram nomeados na gestão anterior sem o curso de formação. E a gente quer que eles façam também esse curso para poder todo mundo ficar regularizado. E tem alguma estimativa de quantos serão? Ainda não, mas a gente imaginou fazer o seguinte, a gente quer pegar os 100 do cadastro reserva, não é que a gente vai convocar 100, mas a gente quer que eles manifestem interesse pela vaga. Porque o que acontece em concurso que tem cadastro reserva antigo? Muitas pessoas passam em outro concurso ou não tem mais interesse de ficar, e a gente precisa saber quem quer de fato vir para cá, né? Trabalhar em Cascavel, ou já mora aqui, ou se não mora aqui, se realmente vai assumir o concurso. E aí a gente quer fazer, se Deus quiser, a nossa meta é fazer 40 convocados, mas a gente vai fazer 20 e 20. Primeiro 20 convocados, depois mais 20. Perfeito. Ana, se você fosse se dar uma nota do seu trabalho esse ano, qual nota você daria? Deixa eu ver, uma nota de 0 a 10, né? 0 a 10. 0 a 10. Sem ser clubista, tá? A 10. Não, 10 não. Calma, 10 não. peraí. Não, eu daria um 8. Porque eu acho que, como eu falei, dos desafios que a gente pegou, a gente fez muita coisa. Só que, ao mesmo tempo, a gente também foi inexperiente em alguns aspectos, porque é nosso primeiro ano de mandato. Sim. Então, algumas coisas poderiam ter andado com mais agilidade, talvez as licitações, os contratos, correr mais em realizar essas burocracias. A gente também estava aprendendo com a caminhada, né? Eu acho que isso vai ser mais fácil no ano que vem. Mas eu diria que um 8 é bom. Um 8 é média, um 8 é legal. Mas 10 ainda não. E eu acho que a gente também tem que, como é que eu posso dizer, aprimorar mais ainda o nosso atendimento. Eu sempre tento replicar isso, mas fazer entender que lá na ponta tem que o povo ser bem atendido. E eu acho que isso é importante, que o gestor replique para o secretário, que o secretário replique para o funcionário. E eu acho que isso a gente melhorou bastante, mas a gente ainda pode caminhar mais ainda. Tua nota? Cara, eu diria 8 também. Acho 8 legal. Foi bom. 8 Foi bom. justo, é bom. Acho 10 muito sem erros, né? E não tem. Acho que dá pra chegar em 10, mas 9, 9,5 é uma boa... Né? Se Deus quiser, vamos chegar aí, né? Como está teus filhos com a tua rotina? Como é que é isso aí? Porque tu acorda às 4 horas da manhã, chega às 11 horas em casa. É uma culpa minha diária, né? Porque por mais que eu tenha rede de apoio e eu saiba que eles estão bem, então tem mãe, tem vó, fazem tudo, minha tia, a casa sempre cheia de gente, eles têm uma rotina para eles bem organizada. Mas mãe é mãe, né? É mãe. Mãe tem que estar perto. Então, assim, eu vivo dizendo que porque acaba meu dia. Eu sempre programo para ver no café da manhã, principalmente acordou, então a gente vai ver no café da manhã, eles vão para a escola. Eu vou, Deus sabe para onde, passar o dia todo andando. E na volta do dia, a gente se vê de novo antes de dormir. Quando isso se quebra, que eu nem vi de manhã e nem vi à noite, que eu chego e já tá dormindo, pronto, acabou-se o humor da prefeita, que o humor da mãe, acabou-se. Porque aí você se sente muito mal, né? Porque o compromisso do filho, o pai e a mãe cuidar, né? Então a gente quer também executar. Mas tenta o máximo que esse tempo que a gente tem seja de qualidade, para que eles tenham boas lembranças, uma boa convivência. Embora eu saiba que eu não consigo estar 24 horas em casa, né? É um pouco mais difícil. E meu marido, os dois trabalham muito, mas às vezes eu acho que a mãe se cobra mais. Peraí. Só. Teu marido também trabalha demais. Trabalha, e tu também. Também. Pronto. Para não ficar nada errado aqui.
O meu marido também trabalha muito é médico, né? E eu trabalho na prefeitura, né? Além da... Tira plantão ainda? Não, ainda não. Faço assim, vou na UPA. Aí atendo as pessoas que eu tô lá naquele determinado momento. Ou tô num posto, ou tô em outro local, eu atendo, logicamente gratuitamente, né? As pessoas, mas não faço plantão porque, vamos supor que eu tenha uma coisa no mesmo horário daquele plantão e eu não vá para o plantão. Eu posso ir como médico extra, mas como médico oficial furando a escala, eu não posso fazer isso porque prejudica a população. Mas assim, você sendo prefeito no caso, Posso né? plantão. Pode, né? Posso. Legal. Só plantão. E aí, como ele também tem pouco tempo, eu também tenho pouco tempo, a gente vai se ajudando para que dê certo. Sem dúvidas. Vamos já falar do 2026, que eu tenho umas 2026. perguntas aqui legal para nós fazer. Mas antes, gostaria de falar aqui dos nossos patrocinadores. Pronto, falar aqui da nossa grande parceira Nicásio Móveis, certo? A melhor loja de móveis de Cascavel, onde você encontra móveis de qualidade. E, olha só, a Nicásio Móveis... Você tem- comprando a partir de qualquer valor, é de qualquer valor, é? A partir de R$100, é? Acho que é R$200, eu Acho acho. que é R$200. Você ganha um cupom, né? Ganha o cupom e pode ganhar uma bicicleta elétrica. Massa. Tudo bem, tudo bem. É isso aí. Caraca, demais. Os melhores móveis e eletrodomésticos na minha casa são em Cascoales. Na minha casa, tem lá também. Casa das Motos, Casa das Motos. é o local ideal para você comprar a sua moto, seja nova, usada ou semi-nova. Chinerai também. Chinerai, cinquentinha, né? Vai ter que... Aí, falando de cinquentinha, Você- a galera tem que A gente tem que se placar. regularizar, né? Ixi, agora você lá você compra, vende E você troca. já recebe a documentação que ajuda para você levar lá pro Detran. Detran. É, pra se regularizar, pessoal, por favor. É isso aí, vamos regularizar aí, porque senão já sabe, né? É isso aí. Óculos Carol Medeiros é a melhor ótica para você fazer aí os seus exames De vista. vista E eu poder compro muita comprar o seu make na óculos. Docabela. Aí, ó. Exatamente. Docabela também é onde tem os produtos de maquiagem, Pra você ficar- lip tint. O que é o lip tint mesmo? Tu sabe que é uma base da Ruby Rose? Ele gosta de falar esse nome aí. ó. É Ruby Rose, eu acho. Legal. Tem um de sobrancelha da Ruby Rose muito bom também. Tu Indico. passa? Aí, ó. Skincare? Tu faz... Eu faço skincare. Que... Eu faço Tá, skincare. já. Eu me cuido, pô. Cuida da pele, né? Cuido da pele. Óculos Carol Medeiros, né? A melhor ótica da cidade pra você fazer seu óculos aí. Né? Você que tem problema de vista lá e quer fazer seu exame e ajustar aí seu grau, renovar, fazer seu óculos novo, é na Óculos Carol Medeiros. Exames todas... Quarta e sábado, viu? Chegar cedo ou então você pode marcar lá, já tem a sua vaga garantida, que é só, filé, os menores preços da cidade você só encontra lá. Posto do Tiquinho. São Raimundo. Pô, São Raimundo. Pô, São olha só. Raimundo. Deixa eu botar aqui nessa... Nessa câmera aqui? ó. É, essa aí. E a Tá lá. agenda... A 2026 já. agenda já de 2026. Nosso parceiro Grupo Cândido e Silva, posto São Raimundo, onde a gente abastece nossos veículos. Indica também, né? Indica também. Tem 9, acho que é 9 unidades, né? 9 unidades, tanto espalhadas aqui em Cascavel, quanto na Sucatinga, em Beberibe, na saída. Indo também para Barra Nova, você abastece com combustível de qualidade nos postos do Grupo Cândido e Silva, que a gente tem um carinho enorme. Lá você consegue a verificação na hora. Eu tenho dúvida se o combustível como é que eu posso dizer, de qualidade ou não. Lá ele verifica na hora para você. Se você precisa de madeira, Se você precisa comprar portas, janelas, madeiras para coberta e muito mais, é da fábrica das portas. fábrica das portas. É isso aí, ó. Por que tá todo mundo rindo? A galera aí Tá tá... rindo! É isso aí, viu, galera? Fábrica das portas, viu? Tamo junto aí, Breno. É nóis. Cascavel no ano de 2026. Calma. Peraí. Não, vou perguntar. Não, sei. Vou perguntar. Vai. Vai. Posso perguntar? Pode. Cascavel em 2026. Terá deputados? Sim, terá. Pronto, era isso que eu queria. Nos organizaremos para apresentar a opção de deputado que teremos em 2026. Perfeito. É bem, né? Perfeito. Acho que é importante para o município. A gente está numa caminhada muito forte de gestão e é importante para Cascavel pensar também na eleição de 2026. E além de deputado, tem a eleição de governador, senador. É um momento da gente também pensar nos entes que ajudam no nosso município, né? E a gente se organizar para isso. E qual seria a importância deles tendo um deputado de município? Tendo um deputado do município de Cascavel, né? É importante que a gente fortaleça o que a gestão faz e também o que pode ser Traz recurso? de recurso, o que pode ser viabilizado com o próprio governo estadual.
o deputado ele é como se fosse o legislativo do governador, assim como o vereador é o legislativo do prefeito. Sim. E a gente tem o deputado, anda como uma pessoa que vai defender aquele determinado município. Então, assim, se o governador, vamos supor que está em dúvida em determinado recurso ou o que enviar para aquela cidade, o deputado faz a força para isso acontecer. Sim. É diferente de uma cidade que tem prefeito e deputado, é diferente de uma cidade que tem prefeito, e eu acho que isso fortalece realmente a vinda de recursos e a proteção do município ter um deputado estadual. Bacana. E... Agora sim, sendo de fato atuante para o seu município. Sim. Acho que é importante. Não adianta ser só tem, mas não faz nada. Exatamente. Não faz nada. Então, sendo de fato atuante para o seu município. Eu acho assim que o município. Ou então tem a é do chance- local, mas não faz nada pra lá, só leva pra outros cantos. Exatamente. Mesmo que nada. Exatamente. Mas quando vem querer voto, Você não pode lembrar daquele município só na época do voto. Você tem que lembrar na hora do seu trabalho, né? Sim. E quando você vai se comprometer, e eu penso assim, a maioria dos deputados estaduais, eles são votados por mais de um município. sim. Até porque para fazer o somatório de votos necessário para se eleger, é votar, mas você ter o compromisso com aqueles municípios que votaram em você. Sim. Então, se 3 municípios votaram em você, você tem que se comprometer com os 3 e trabalhar para os 3. Não pode ser só falando, tem que ser realmente fazendo, né? E também não aparecer só na época da eleição. Tem que ter uma continuidade do município de trabalho. Vou cobrar, né, também. Quando a gente vota em alguém e a gente quer um bom serviço, tem que cobrar. É isso aí. E para os outros cargos, governador, senador, presidente, deputado federal, a gestão ela já tem assim um alinhamento que pode se falar ou ainda está sendo feito? Como é que A gente está se funciona? organizando, por exemplo, quem nos ajudou imensamente, tanto em campanha como também agora no primeiro ano de gestão, foi o deputado federal Júnior Mano. E houve grandes indicações que ele ia concorrer como pré-candidato ao Senado. Mas como é uma resposta que eu não tenho como dizer, e eu acho que agora é cedo para falar, mas ele é a pessoa que nos ajuda como deputado federal em todos os momentos. Sempre que eu vou a Brasília, que a gente conversa, a gente está lá. Através da Priscila, também conheci o deputado Mauro Filho, que é o deputado federal da Priscila há muito tempo, e a gente também tem uma boa aproximação. O governo do estado, embora no período eleitoral eu tenha sido de um partido que era oposição ao PT em Cascavel, mas o governo do estado, desde que eu me impulsei prefeito, se mostrou muito aberto a conversar, a receber, e ajuda bastante Cascavel, né? Por exemplo, as areninhas que estão aqui, a João Moreira de Paula, que é a avenida da Coab, que vai ser reformada, tudo é recurso do estado. Então é importante a gente salientar que desde que a gente assumiu, eles estão nos ajudando com o município. Como eu falei, só com o dinheiro do município não dá para fazer tudo. Sim. Então é importante que o governador pense em Cascavel também. Desde que a gente assumiu, o governador Humano tem ajudado bastante, graças a Deus, e a gente está na expectativa de aumentar cada vez mais essa parceria. Perfeito. É isso. Agora, as respostas entre Senado, aí vem muito da resposta também das decisões que ainda vão ser tomadas, né? Sim. A gente está avaliando ainda também. Teria essas eloquências aí de responder? Que a gente sempre Rapaz, fala disso. a gente entrevistou a Ana. Sem capacidade. A gente entrevistou a Ana em 2024. Entrevistamos lá, a Ana fez assim, a Ana pegou como é que era, tinha assim, A gente tinha umas perguntas pra ser feito, né? Falar aqui pra galera que sabe. a Ana fez assim, ó. Ah, não sei o que, pergunta tá no bar lá. Pronto. Não gaguejou uma vez. A gente mostrou assim tópicos que a gente ia abordar, né? Pra mesmo se preparar de um pouco. Saímos da entrevista, eu disse, Matheus, eu não tinha capacidade nenhuma de ser prefeito. A verdade era essa. Eles me disseram na época da campanha, vocês me falaram, né? Eu achei impressionante. Que conversa. Mas eu gosto muito de falar, eu gosto muito de conversar, de ouvir, de aprender também. O legal dessa entrevista com a Nana foi que muitos dos projetos que ela falou, tipo Ilumina Cascavel, situação de cultura e tal, aconteceu. Eu lembro assim, muitas próximo dela falar assim, as entradas de Cascavel precisam ser iluminadas. Muitos bairros e tal, isso me pegou muito mesmo. E aconteceu. Falava muito. E eu tanto falava como eu ficava pensando no começo do mandato. Eu tenho que corresponder ao que eu falava, porque as pessoas prestam atenção, elas ficam na expectativa, né? E graças a Deus está caminhando para cumprir, né, boa parte do plano de governo. Eu tenho um secretário que faz até as porcentagens. Ana, por exemplo, o Luciete fala muito isso. Ana no esporte tem 15 ações do plano de governo, nós cumprimos 11. Então, assim, vamos
Vamos caminhar para cumprir as 15, né? Então vamos tentar atingir o máximo de Tem ações. alguma ação do plano de governo que tu quer completar? Assim, eu quero fazer muito isso daqui. Qual seria? Tem várias, na verdade, né? Uma delas, que eu acho que é o clamor do povo de Cascavel, é a questão do hospital, que eu acho que é um sonho para muita gente. Mas a gente ainda não consegue financeiramente construir e custear um hospital, falando com muita sinceridade, construir e custear um hospital com o recurso do município. A gente hoje não tem esse recurso financeiro. E outra coisa que eu queria muito era mudar a entrada da Caponga e fazer o asfalto da Barra Velha. Porque, assim, a Barra Velha é a nossa única praia sem asfalto. Ou, na verdade, o asfalto até as barracas, né? Isso, porque a Barra Velha é a nossa única praia. Nós somos 5 praias, mas a única sem asfalto é a Barra Velha. E a Caponga, não tem aquele lago ali quando você entra do lado direito? Tá chegando na Caponga, aí tem a água aqui do lado direito. Eu queria fazer um platô ali, revitalizando aquela entrada, como se fosse ali, como é que eu posso dar como exemplo? Como se fosse a Sabiaguaba, como se você colocasse um platô de quiosques de madeira e mudasse realmente a entrada, para ficasse com a vista do lago bem bonita do lado direito. Eu acho que isso daria um novo cartão postal para Cascavel, porque a gente precisa não só ter a beleza da praia, mas ter infraestrutura. Não dá para chegar e dizer, não consegui entrar direito, a entrada era assim, a ponte está caindo. Então eu preciso realmente mudar a cara da praia para que ela realmente cresça, né? Sim. Quando a gente fala de crescimento de turismo, fala de emprego, fala de gente visitando Cascavel, e eu acho que é importante a gente investir nisso. Essa questão do turismo, as praias de Cascavel, elas são muito bonitas, Sim. né? Elas têm um grande potencial que, na minha visão, não eram bem explorado, né? Sempre achei que poderia ser bem melhor explorado, né? A gente faz alguns trabalhos com a galera lá da Barra Nova, todas as praias, mas da Barra Nova a gente faz mais. E a gente viu que tem dado muito resultado, sabe? Os vídeos que a gente tem feito tem, assim, muito grande mesmo, de gente de fora vindo. Claro. E aí a gente fica com algumas pessoas comentam e a gente também fica com a sensação que poderia ser melhor ainda nessa questão justamente de estrutura, de como chegar, né? Eu acho o acesso. Lá na Barra Nova, por exemplo, né? A praça, eu queria muito criar uma nova rua ali entre a praça e algumas casas, porque a gente daria mais fluxo de passagem de carro. A Barra Nova precisa de um estacionamento para ônibus, porque precisa que o ônibus entre, deixe o turista e vai estacionar num canto, depois volte para pegar, porque se ele ficar estacionado ali no meio, ele trava a Barra Nova, né? E aí você não consegue mais passar de carro. Então a gente precisa organizar a estrutura, precisa ter um arco de entrada com o nome da praia, precisa fazer uma entrada mais bonita. Eu acho que a gente tem muito ainda a fazer na Barra Nova e nas outras praias também. Sim. E eu acho que é importante ter essa organização. E lá, se Deus quiser, eu quero fazer também uma areninha, lá não tem espaço de prática esportiva, a reforma da praça, com parquinho. Eu acho que tudo que a gente leva de infraestrutura atrai também o turista que está lá para poder ficar lá mais tempo, né? Isso é importante. Isso é muito importante até para a Barra Nova, ela passar a existir à noite. Porque a Barra Nova, ela não existe à noite, tipo, vou parada obrigatória, que é na Jacarequara. Por isso que o povo fala, às vezes, do evento, e o evento ele serve para muita coisa. Por exemplo, a gente fez o Estação Verão, que era um movimento nas férias, justamente para chamar a atenção e a pessoa ir para lá. A gente pretende que próximo ano volte o Festival da Galinha, o Festival da Arraia, então aumenta as pessoas visitando aquele local. Sim. A própria Caponga aumentou e perdeu essa divisão que a Caponga tinha com Cascavel, melhorou essa divisão, graças aos eventos também. Então, assim, o evento, ele traz esse movimento importante para o comércio, né? Não é só pensar no evento como um gasto, é pensar no investimento. E é importante. Outra coisa que mudou bastante em todo lugar foi as feirinhas, né? Feira do Empreendedor. Sucesso total, viu? Total, Feira do Empreendedor, Feira de Artesanato, é sempre lotado e a gente vê os empreendedores crescendo, tanto da parte de alimentação, como de artesanato, como de roupa, enfim, de tudo que está vendendo ali. E é muito bom, muito bom. Assim, para Cascavel tem um crescimento muito grande. Legal. Verdade. Essa questão das feirinhas aí, Foi cara, sucesso. Sucesso Lá total, no hospital Lotado. um absurdo. As família, tudo. Aí o pessoal come nos... Ao redor. Você come, faz compra, encontra... legal demais. E outra coisa, o pessoal de Cascavel faz muito compra fora.
E a gente precisa deixar esse dinheiro também circulando aqui dentro. Tem que fazer compra aqui dentro, né? Para poder o dinheiro circular para o nosso povo. E aí as feirinhas ajudam muito. E a gente vai retornar agora no Natal a Feira do Barro da noite de Natal, né? Que é uma lembrança bem na época de vocês são mais novos que eu. Mas era uma lembrança muito importante, que era de ir para a missa ou de ir para a praça e comprar as coisas de barro lá na praça. Aí a gente conversou com os artesãos, eles vão fazer. Isso aí eu, quando era criança, eu já ganhei É legal. paradinha dessa de barro. Aí vai ter na noite de Natal. Além do sucesso dessas feirinhas aí, é o sucesso que tem antes dos eventos grandes, né? Na Praça Isaú. Né? Carnaval das crianças, né? Isso aí é legal demais, ó. A gente gosta muito de fazer os prés, né? Aí a gente quer, no próximo ano, eu tô antecipando um pouco o anúncio do carnaval, porque eu quero também chamar a atenção das pessoas que vão escolher sua casa de praia para alugar, que vão escolher o canto que vai passar o carnaval, então tô avisando antes. Mas os prés, o pré-kids, né, que é o das crianças, o pré da saudade também, então é muito legal. Vai ser. Falando em carnaval, gostaria que a gente Que ela disse que ia falar antes, né? Ia soltar antes, né? No caso, já soltou aí alguma coisa de carnaval, mas a gente gostaria de uma exclusiva que a gente possa soltar aqui. Viva, né? Tem algum exclusivo? Tem algo Diga, que por não favor. foi dito ainda, que vai ser dito aqui. Tem. E exclusivo com a Eu gente. prometi que ia anunciar no meu Instagram tudo antes, né? Mas aqui vou abrir uma exclusiva pra vocês. Aí vocês vão prometer que vão fazer uma collab comigo, né? A hora já tá. E que quando eu falar a banda, vocês vão botar A trilha sonora. a trilha sonora e pá, a pessoa cantando Ensinando os depois. padres a rezar a missa, pô. Então, assim, como spoiler, né? No nosso carnaval de 2026, nós teremos Pedro Sampaio. Já tá, já. É, isso aí, já colocamos uma Já trilha é uma sonora. boa revelação. Sucesso. Acho que vai ser uma... Já fechou as outras bandas? Fechei outras bandas. Mas não posso soltar. no resto. Não. Já tá ótimo. show de bola Doido, aqui. exclusivo aqui no nosso podcast. É isso aí. E tô esperando também algumas decisões de algumas tô na dúvida se eu vou pra cá, se eu vou pra lá, enfim, a gente tá Que esperando. às vezes uma pode decisão. parecer uma coisa legal do nada, né? E aí eu também não posso fechar a grade 100%, porque às vezes aparecem umas oportunidades Sim. que você tem que pegar. Por exemplo, Luísa pra mim em 2025, apareceu de última hora. Ele ia tocar em Aracati e acabou que mudou a grade e ela veio pra Cascavel. Então, Eu achei muito legal a parada da Luísa. E achei muito diferente. Porque é muito E diferente. foi bem na época da dança Famosa, da sim, motinha, ela tava sim, bem no auge da música, foi muito legal. Mas aí, muitas vezes tem banda que aparece assim, de surpresa no Sabe qual seria o meu sonho pra carnaval? Porque assim, a gente tem uma avenida extensa, uma avenida bonita. o trio, né? Exato. Tem gente que conversa comigo sobre o trio. Inclusive, É possível? Jerônimo, meu marido, é um defensor do trio. Porém, ele... Cadê ele? Qual é a minha dúvida? Cascavel nunca fez esse carnaval, pelo menos nos últimos anos, de trio. Então, assim, será que a gente tá pronto para fazer essa mudança drástica? Ou tem que esperar um pouco mais? Eu prefiro na Praça de São Francisco. Mas o povo querendo trio, estou aqui para fazer o que o povo quer. Você acha que tem capacidade de ser um Bota essa Aracati? essa enquete. Legal. Você prefere? Faz a pergunta. Vamos fazer uma enquete. Você prefere que o carnaval seja na praça ou que seja trio da avenida? A gente sabe que tem algumas coisas que quem trabalha na vida política deixa como um grande legado. Sim, Foi o sim. caso do Paulo César, seu pai, fez a avenida. Sim. Então é um grande legado. Centro de abastecimento, né? Também. Eu acho que as gestões têm que deixar marcas. Continuou. Mas esse cara aqui Conheço vocês. me cortou sem sentido. Não, porque ele falou e eu falei, o que foi? O centro de abastecimento. Vai correndo. Vamos lá. Dá para cortar. Vai, por favor. Eu acho que as gestões têm que buscar deixar marcas, né? Paulo César fez a avenida e ela existe há 30 anos, assim, é um paralelepípedo rejuntado que existe há 30 anos e na época as obras tinham essa característica de serem obras de uma vida inteira, né? Então, se você comparar o calçamento da avenida com o calçamento que tem no começo da cidade, eles são completamente diferentes, né? Você vê que o calçamento da avenida é bem mais resistente do que o calçamento da entrada. Mas eu tenho muita vontade de deixar a minha marca na avenida também. Já que o meu pai fez a avenida pela primeira vez, de eu ser a pessoa que vai dar uma cara nova
a avenida. Legal. Muita gente fala, por exemplo, o que é que chama mais atenção no Fortinha, além das praias e dos hotéis? Muita gente fala da entrada. A entrada do Fortinha é a mais bonita, a entrada do Fortinha é a mais... E realmente chama atenção, porque é uma entrada no intertravado muito bonito, né? E eu acho que a gente merece ter uma entrada muito bonita. Então, assim, meu pai fez a avenida, fez por a vida inteira, 30 anos ela tá aí servindo ao povo, né? E a gente quer deixar como marca também uma avenida nova. Então, eu espero conseguir. Comecei de trás para frente, porque a gente conseguiu um recurso com o governo para fazer a João Moreira de Paula. E eu quero que quando a gente conclua a João Moreira de Paula, que é a avenida da Coab, e lá tenha local para bicicleta, para corrida, um asfalto totalmente preparado para você ter onde correr e onde fazer a prática esportiva, que depois a gente vem, faça de trás para frente, continue e termine a avenida, mas com outra cara, reformando ela por completo. E aí eu deixo uma marca, porque sempre que você passar na avenida da cidade, do começo ao fim, quem fez foi a Alexandra Filho. Não, acho que a primeira marca já foi que... Acho que a maior decoração de todos os tempos foi essa agora. Aí foi loucura, aquela decoração aí. Não dá nem pra discutir. Nos últimos, sei lá, E a 27 cidade anos. ficou linda. E eu não vou mentir, eu vou falar a verdade A agora. gente vai sentir falta dela Começou quando já. ela sair. Começou Eu a comida. vou falar a verdade aqui agora. Quando eu vi logo assim, Eu imagino, será que é possível... Mas que decoração Tem calma. é essa, pai? Será que é possível ter uma decoração pro carnaval? Na cidade, é possível. Acho que seria algo diferente, seria a única cidade que faria isso, né? Seria bom. daí Bem vai colorida, a avenida, os postes, pelo menos. essa decoração de Natal, simplesmente... A mais bonita de todas. Ficou linda, né? Ficou top. Eu sei que quando começou, que iluminou só as árvorezinhas, tu desconfiou que não ia ficar bonita, né? Macho. Vão iluminar Que só essas decoração palavras. essa aqui, mano. Não acredito. Calma, era por etapas. Temos um trenó, né? Dois, um na entrada e um na Praça de São Francisco. Olha aí. Pela primeira vez, viu? E eu tirei a foto, mandei pra ele aqui, macho, bota esse Papai Noel voando aí, mano. E o cara não botou, mano. Não, mas é pra quê? Mas eu fiz até um vídeo com o bichinho voando. Eu vi. Mas assim, a gente até depois que tava tudo enfeitado, aí os bairros de Cascavel, porque a gente levou pros distritos, né? Não foi só na sede. Então, Pitombeiras, Cristais, Caponga, Jacarequara e Guanaçés receberam iluminação pela primeira vez. E além disso, muitos bairros ficaram, mas eu também queria no meu bairro, porque a cidade estava tão linda que todo mundo queria em todos os bairros, né? Mas a empresa não tinha item para eu fazer em todas as praças, por exemplo, né? E próximo ano eu quero me organizar para ter também no Alto Luminoso, para ter no Mirante, para a gente conseguir levar para mais lugares, né? Mas a gente já tentou o máximo espalhar, porque seria injusto fazer só na sede, então a gente levou para os distritos também. Não, e o pessoal levou pras praças, quer pra minha praça, quer pra minha praça. loucura, né? Sinal que tá dando certo, né? Ali da Praça do Nosso Senador, Aquilo ali Foi muito legal, muito legal. legal. o top, Legal. quando eu vi assim, caraca, igualdria aqui, viu? Agora, uma coisa que foi muito emocionante foi o cortejo, porque a gente preparou um trenó e passar... logicamente, quando a gente faz a abertura do Natal e chama as pessoas, elas vão para determinada praça. Mas passar na rua também é muito especial, porque a família fica esperando ali, muitas vezes talvez não tivesse a oportunidade de ir até a praça, mas está ali esperando na calçada de casa, né? Então foi muito bonito de passar nos bairros também. Legal. Perfeito. Ana, o pessoal tava especulando que é verdade que o IFCE, né, vinha pra cá. Vem. Vem ou já Vem. tá vindo? Como é que é isso aí? Lá na entrada, quando você passar na entrada, tem um maquinário fazendo uma terraplanagem ali à direita. Você vem entrando em Cascavel, do lado direito, fazendo Imperial do lado esquerdo. E do lado direito tem um terreno. Sim. Pronto, aí estão limpando aquele terreno, já é maquinário da prefeitura, né? Tá limpando para começar as obras do IFCE. Vai ser ali. Muito, muito legal. E o nosso compromisso era fazer a terraplanagem e o estacionamento é por conta da prefeitura e o prédio em si é por conta do IFCE. E aí a gente está dando início já à nossa parte para poder eles fazerem a deles também, né? Então vai ser um berço de oportunidades para Cascavel. E assim, tem pessoas que saem daqui para fazer faz o IFCE cursinho fora. sim. E faz IFCE fora. E agora vai fazer aqui, né? Muito bom. Top demais. Cascavel evoluindo. Cada vez mais. A gente espera que continue assim, né? Eu encontrei recente o ministro Camilo Santana, da Educação, e ele falou assim, Ana, é uma das obras que eu quero acelerar muito, que não pare, que a obra comece e não pare, porque às vezes acontece, né? E a gente espera que seja assim, né? Que... Eu até vi uma cobrança, agora eu lembrei de uma cobrança aí no meu Instagram, é porque a areninha de Guanaçés começou e a obra parou. A empresa entrou em recesso de Natal e Réveillon.
E aí a gente teve essa pausa, mas não se preocupe, tô até justificando aqui, já ela retorna no começo do ano. Perfeito. Sim. Vai ter areninhas em outros lugares? A gente, Guanacé, né? a gente tá fazendo Guanacé e Jacarequara, mas a gente tem um projeto de mais 10 areninhas, porque não só em Isso dentro distritos, desses 4 anos? dentro dos 4 anos. Perfeito. Porque, por exemplo, aquela quadra ali do Dom Maurício, não sei se vocês vão lembrar que é sede, mas tem que ser reformada, né? Não faz mais sentido ela ser do jeito que ela tá. Alguns bairros também, como Vila Pacheco, a gente quer espalhar a areninha na sede, e quer também levar Barra Nova, também não tem areninha, então a gente quer espalhar onde tiver oportunidade. Boa Vista ali, Coab, tem uma Boa Vista, Coaçu, né? Coaçu. Então a gente quer espalhar as areninhas, vai dar tudo certo. Perfeito. É isso aí. Ana, Bem. muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, embora eu fale muito, mas não consigo falar sobre tudo, né? Mas eu espero que tenha falado sobre vários temas e a gente tá aqui à disposição No também. final do ano teremos essa outra Outra retrospectiva. de 2026. Espero que com mais. Que o Brasil será campeão do Hexa. Grave isso aí, hein? Grava Grave isso aí, Brasil Hexa. E Flamengo campeão da Libertadores, do Brasileirão e da Copa do Brasil. Em cima de São Paulo. Em cima de São Paulo. É isso aí, Ana. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada. Foi um prazer ter Eu que você agradeço, vocês são muito participativos da vida da cidade, né? Não só na vida política, mas na vida de tudo. Então, eu acho que as pessoas se informam pelo Cascavel Ordinária, pegam dicas também com os parceiros, né, do Cascavel Ordinária, e eu acho que é importante que vocês fazem pelo município, e são os maiores divulgadores de todas as informações do município. Então, só tenho a agradecer. Perfeito. Obrigado, viu? Sempre me conte sempre com a gente, com alguma informativa, alguma situação que tiver. Conte sempre pra gente Sempre que divulgar for e compartilhar propagar, para né? divulgar, a gente compartilha com vocês. Obrigado, mano. Obrigada. Obrigado. Tamo junto. Obrigado, pessoal, por nos assistirem. Continue acompanhando todas as nossas plataformas Cascavel Ordinária, Isso aí. podcast. E é isso aí. Me sigam também, viu? Sigam também. E os seguidores da Todas Ana as sigam a redes gente também. E é isso aí. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu.